E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje eu estou devidamente uniformizada porque nós vamos falar sobre futebol. E apesar de não ser o futebol brasileiro, né, qual somos mundialmente famosos, 5 vezes campeões mundiais e afins, né, nós vamos falar sobre o futebol americano. Eu preparei uma listinha aí de livros que tem este tema, então se você curte, se você acha interessante, se você quer saber as minhas dicas, fica comigo, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, como eu disse pra vocês, eu preparei essas dicas da Bá pensando nesse tema de futebol americano, porque é um esporte que eu gosto muito, eu passei a acompanhar há alguns anos já, entendo mais ou menos, já me informei, já procurei. E eu vou falar assim, basicamente pra vocês. É claro que a minha camisa não é sobre o futebol, não é de nenhum time de futebol americano, né? Apesar de eu ter os meus times favoritos, não tô só pra um, mas eu tenho os meus times favoritos, né? Na liga. Mas eu vim com a camisa do meu time de coração, que é o Vasco da Gama. E apesar de ele não estar muito bem das pernas aí não, ele começou a ganhar agora, recentemente, então acho que tá bom, né? Mas ele não tá muito bem das pernas não, mas é aquilo, né? Time de futebol é que nem casamento, é na alegria e na tristeza e afins. E eu tô aqui com a minha camisa do Vasco, porque apesar das tristezas, a gente continua amando e afins. Mas eu queria falar sobre esse tema, indicar livros com o tema de futebol americano. Por quê? Porque foi um esporte que eu comecei a gostar por causa dos livros. Eu comecei a ler muitos livros com esse tema, né? Não é diretamente do futebol americano, mas com personagens que jogam futebol americano. E por conta disso, a gente passa a conhecer, né? A gente passa a saber um pouco mais sobre o esporte. E eu gosto muito de esporte, eu acompanho futebol, o nosso futebol, acompanho, eu assisto, eu entendo de futebol, eu converso sobre futebol, eu gosto de verdade. E não só de futebol, eu gosto de esportes, o tanto que a gente teve as Olimpíadas aí, eu fiz maratona, eu ficava de madrugada acordada assistindo as Olimpíadas, porque eu gosto de esportes no geral. Eu não vou dizer que eu pratico esportes, eu não sou muito boa em esportes, mas eu gosto de torcer, eu gosto de assistir, eu gosto de vibrar e torcer principalmente pelo Brasil, né? Nesses esportes internacionais e o meu time. Inclusive eu acompanho a seleção também não tá dando muitas alegrias, né? Mas, enfim, vamos deixar isso pra lá. Mas o futebol americano foi um esporte que eu conheci através dos livros e eu passei a acompanhar e a entender por causa dos livros. O futebol americano é um esporte muito popular lá nos Estados Unidos e, obviamente, os autores, as autoras iriam trazer isso para os seus livros porque é algo natural para eles. É a mesma coisa que a gente falar sobre escrever um livro e escrever sobre um jogador de futebol aqui, sabe? Porque é um esporte que inclusive, isso é um aspecto que vale a pena comentar aqui. Eu acho que eu nunca li nenhum livro brasileiro, de autor brasileiro, com um mocinho ou a mocinha que joga futebol. Aí, ó, um tema para se explorar, hein, galera? É um esporte muito forte aqui no Brasil, acho que seria interessante. Mas por ser um esporte forte lá fora, né, e render tudo que rende e afins, elas obviamente vão trazer isso para suas histórias. E eu preparei aí 8 livros que vão falar vão trazer personagens que jogam futebol americano, seja no profissional, ou seja no colégio, seja na universidade. Eu acho que vale a pena conhecer e eu espero que vocês gostem. Então, se você é da torcida, pegue seus pompons. Se você é jogador, coloque seu capacete e vem comigo. Primeira indicação é o Fake It Till You Break It, da autora Megan Brandy. Ele vai trazer a história da Demi e do Nico. Ele é um quarterback, que é o jogador, o armador, né? O cara do ataque. Ele joga no time de ataque e ele é o armador das jogadas. E ele é basicamente um dos jogadores mais importantes ali, por ele ser justamente a pessoa que vai armar as jogadas, né? E tentar levar o time à vitória. Então ele é um dos jogadores mais importantes.
Se você não tem noção do que seja isso, é basicamente o que o marido da Gisele Bündchen faz. O Tom Brady é a melhor referência para brasileiros do que é ser um quarterback, porque ele é o marido da Gisele, né? Então, mais famoso aqui no Brasil como marido da Gisele, mas um baita jogador de futebol americano que eu sou fã. E, enfim, se você não tem noção nenhuma do que é basicamente isso que ele faz. Mas o Nico, ele é um jogador de futebol americano, ele é um quarterback no time dele, e ele tem chances de ser recrutado por uma boa universidade. E ele é muito importante ali no time do colégio, né? E ele se envolve com a Demi, eles têm um namoro fake, um namoro falso. Eles fazem aula de química juntos, né? Eles são duplas na aula de química. E ele propõe que eles sejam namorados falsos justamente porque o interesse amoroso da Demi, que é o carinha que ela gostava, que não tinha, também jogava no time de futebol, mas ele não era tão famoso quanto o Nico. Mas ele iria olhar pra ela caso ela namorasse alguém famosinho, né? Então eles meio que começam a se envolver ali. E o que começa como namoro falso vai desenvolvendo pra algo a mais, um negocinho aí e afins, né? Eu dei 4 estrelas pra esse livro, eu amei ter lido. Ele é um livro muito gostosinho. E ele não vai tratar apenas dessa questão do namoro fake e tal, essas coisas mais clichês. Ele também tem assuntos importantes aí na questão familiar de ambos os lados que vale a pena ser lido. E é um jovem adulto que também trata de problemas que acontecem na vida dos adultos. Então eu indico muito para vocês lerem, certo? Segunda indicação é o The Hardest Road, da autora A.S. Teague. Aqui os personagens já são mais velhos. É a história da Brooke e do Griffin. Ele é um recém-convocado para um time profissional de futebol americano, então ele tá assim no auge do sucesso, ganhando milhões. E eu dei 5 estrelas para esse livro. Qual é a história dele? Ele se conhece em Vegas porque ele foi lá para comemorar junto com os amigos dele. Ela também foi por um motivo para Vegas junto com as amigas dela. E lá eles se envolvem, eles acabam tendo uma noite assim muito quente entre eles dois, né? Sexo casual, basicamente. E acaba resultando numa gravidez. Só que aquilo, né? O natural seria você imaginar o quê? Agora eles vão ficar juntos e dali vai evoluir para algo mais. Só que não, eles meio que se entendem. Ele assume a criança, ele assume a filha, se eu não me engano é uma menina que eles têm. Ele assume a filha, mas eles vão viver uma vida separada. Ele com as responsabilidades como pai e apenas isso. Eles não vão evoluir para um romance inicialmente. Eles vão ser amigos. Até porque eles não se conheciam direito. Aquilo dali foi algo muito casual que eles tiveram. Acabou resultando aí numa criança. E ele só tem meio que compromisso com a filha dele. E eles vão se tornar bons amigos. Eles moram em cidades diferentes. E ele vai fazer parte da vida da filha dele, ela vai fazer parte da vida dele, mas eles vão se tratar como amigos. Então o relacionamento deles vai evoluindo ao longo da história, mas não é algo instantâneo. E foi o que eu mais gostei nesse livro. É uma história muito boa de ler, muito gostosinha. Eu amei ter lido e por isso ele ganhou 5 estrelas. Minha próxima indicação é o The Hardest Fall, da Ella Maze, da autora Ella Maze. Eu acabei de descobrir, gente, que já chegou a versão dele em português. Então fiquem felizes aí. A editora Charme já publicou este livro. E ele é um dos mais acessados lá no blog. É a segunda resenha mais acessada do blog, hein, gente? Ele vai contar a história do Dylan e da Zoe. O Dylan, ele joga futebol universitário, mas ele também tem grandes chances de ser convocado para um time profissional. E eles vão dividir um apartamento. Eles têm uma vida assim meio complicada. Eles acabam dividindo o apartamento deles ali por conta de uma confusão que vai acontecer. E eles vão se envolver, mas é aquilo, né? Ela precisa focar nos estudos e ele precisa focar na carreira dele. E a vida de um jogador de futebol não é só festa e afins, não. É uma vida bem sofrida, assim, de bastante dedicação para quem quer ser uma estrela e para quem quer ter bons resultados. Não é uma coisa simples. Como qualquer esporte, exige sacrifícios
E aqui a gente vai ver um pouco dos sacrifícios que ele vai ter que fazer justamente para alcançar os objetivos dele. Mas a história deles é muito gostosinha, tem esse clichê, você gosta desse clichê de o casal que divide apartamento, que eles meio que vão ter uma vida de casal, mas não é uma vida de casal, uma coisa meio esquisita assim no início, mas eles vão se entendendo ali. E tem muitos segredos que cercam a vida da Zoe. Isso vai deixar o Dylan também de orelhas em pé. É bem interessante esse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele. Ele é gostosinho e eu indico pra vocês lerem, certo? Minha próxima indicação é o livro Enemies, da autora Tijan. Ele vai contar a história da Dirty e do Stone. Ele também já é um jogador profissional. Eles eram amigos quando eles eram crianças. Aí eles vão crescer, ele vai viver uma vida, ela vai viver outra. Ela acaba se mudando para a nova cidade onde ele está vivendo, onde ele já está trabalhando, onde ele está no time dele. E ele é ele é um jogador muito famoso e eles têm uma relação assim meio complicada, porque tem um passado complicado na vida deles. Então eles vão viver ali uma relação inicialmente de amor e ódio, né? Bem divergente, mas bem interessante de se ler. Eu classifiquei o livro com 4 estrelas. Ele tem alguns problemas, mas ainda assim indico muito a leitura, porque ele é bem interessante, ele é bem legal de se ler. E a Tijan, ela tem essa característica, né, de ser trabalhada no drama, e os livros dela são bem diferentes. Então eu indico pra vocês lerem, ok? Mas vai com esse pensamento de que tem um certo drama na história que, pra quem não gosta muito de drama, pode ser que não goste. Mas é um livro interessante. Minha quinta indicação é o livro On a Tuesday, da autora Whitney G. Ele vai contar a história da Charlotte do Grayson. Ele também é um jogador profissional e é um livro de segundas chances. Eu classifiquei ele com 3 estrelas. Eles vão se conhecer na universidade e foi o aspecto que eu mais gostei do período deles na faculdade, porque a gente vai viver 2 períodos, a gente vai ler entre 2 períodos, na faculdade e no tempo atual. A história deles na faculdade é muito bacana, é muito interessante de se ler. E o que separa eles foi o que mais me fez desgostar, assim. Eu achei a solução muito frágil, sabe, da autora. Ela podia ter melhorado nesse aspecto. Mas é um livro ainda assim muito bom. Ele vai se tornar um jogador profissional, isso vai distanciá-los e a vida vai dar reviravoltas aí que são bem interessantes. E eu gostei muito do livro, apesar de não ser perfeito, ele vale a pena a leitura. Depois você pode ler a minha resenha completa com mais informações sobre a história, ok? 6º livro, ele é o Defy, da autora L.J. Chen. A L.J., esse livro, Defy, ele é um meio 0,5 do... Esqueci agora o nome da série, mas é da série do Vicious, All Saints High é o spin-off. Esqueci agora o nome da série. Enfim, é do universo All Saints. Então, enfim, vocês já sabem, né, do que eu tô falando. E o Defy, ele vai contar a história da Melody do James. Ele é um livro, assim, gente, que eu não tava dando muita coisa por ele, não. A sinopse deveria ser melhor, porque ele merece uma sinopse melhor, esse livro. Eu vou logo avisando. Mas ele vai contar a história da Melody e do Jamie. E ele é um jogador de futebol no colégio. Eles vão se relacionar ali. E é uma história que envolve tabu. Eu não gosto muito de tabu, mas nesse daqui ele me ganhou. Porque ele vai contar a história deles. Ela era a professora dele. Ele era um adolescente e ela era a professora. Então tem essa relação assim de poder, né? Meio trocada. No caso, a mulher é a mais velha e ele é o mais jovem, né? E eles vão se relacionar ali, é um negócio explosivo. E ele é um jogador de futebol no colégio, ele é bem popular, né? Ele é bem, enfim, bem procurado, requisitado pelas meninas. Mas ele acaba se envolvendo justamente com a professora dele, né? E eu dei 5 estrelas para esse livro. Ele é curtinho, ele não é muito longo, veio mesmo para trazer a história da Melody e do James. E eles são os pais da personagem do Pretty Reckless, que é o primeiro do All Saints High. Os pais dela é a Melody e o James. Então a gente vai ver a história deles no início aqui. E eu gostei bastante, porque eu tinha gostado de ler
Pretty Reckless, e aí quando eu fui ler, eu fui procurar um pouco mais sobre o universo desses livros da L.J. Chan, e eu acabei descobrindo o Defy, que eu gostei bastante. E ao contrário dos outros livros dessa série, que eu não gostei, esse daqui eu gostei bastante e indico pra vocês lerem. Mas ele, novamente, gente, só pra maiores de 18 anos, ok? Sétima indicação, esse daqui eu já indiquei bastante. Esses dois, os dois últimos, eles estão no mesmo universo. O primeiro é o The Wall of Winnipeg and Me, da Mariana Zapata, e o último é o Hands Down, mas vamos começando a falar sobre The Wall of Winnipeg and Me. Já foi publicado aqui também, se eu não me engano, é pela editora Charme ou pela editora Beza, eu não tenho muita certeza não, agora eu não vou lembrar, eu acho que é pela Charme. Mas esse livro ele vai contar a história da Vanessa e do Aiden. O Aiden é um jogador profissional também, e eles vão ter um casamento de conveniência, porque o Aiden é canadense, então ele precisa de um visto para ficar nos Estados Unidos, e ele não queria mais ficar no time dele. Então ele propõe para Vanessa, que era meio que uma secretária dele, a eles se casarem e tal, eles terem ali um casamento falso, ele iria ajudar ela nas dívidas dela e ela ficaria casada com ele. E aí ele iria conseguir o green card dele, né? Era esse basicamente o interesse do Aiden. Mas, obviamente, as coisas vão evoluir. E como todos os livros da Mariana Zapata, as coisas vão sendo construídas bem aos poucos, bem lentamente no livro. E isso é bem legal de se ler, eu gosto muito. O relacionamento não é da noite pro dia que vai evoluir, é uma coisa que vai sendo construída ao longo das páginas. É um livro longo, mas que vale a pena cada página. É muito bonita a história deles dois. E aqui também vai mostrar bastante do aspecto profissional do futebol. O Aiden é um personagem que é muito dedicado à carreira dele, então ele não trata o futebol como apenas nada demais, sabe? É bem importante para ele, ele valoriza muito e ele trabalha muito para ser o melhor em campo, para ser um dos melhores jogadores. E é bem bacana mesmo, eu amei ter lido esse livro e muitos de vocês já leram e conhecem a história. E por último, o Hands Down, que eu li também recentemente, da Mariana Zapata. Eu fiz resenha dele aqui, vocês podem assistir a resenha aqui em cima para conhecerem mais sobre a história. E vai contar a história da Bianca e do Zack. O Zack também ele era um jogador profissional e ele era parceiro de time do Aiden, até que a parceria ali acaba. Eu acho que eles tinham, na verdade, o mesmo agente, alguma coisa assim. Eu não lembro se eles jogavam no mesmo time. Mas a história dele e da Bianca também é uma história de melhores amigos que se afastam e depois se reencontram. Eu amei ter lido essa história, esse livro. Eu dei 5 estrelas. Eu super me identifiquei com a Bianca por N motivos. E eu creio que quando vocês lerem, vocês também vão gostar. É uma história muito gostosinha que vale a pena demais, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações sobre livros com o tema futebol americano. Só futebol americano aqui. E eu espero realmente que vocês tenham gostado e que vocês se interessem. Se vocês conhecem outros livros com essa temática, coloca aqui nos comentários, eu vou amar conhecer, certo? Lembrando que se tiver resenha deles lá no blog, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você pode ir lá conferir. E também o link de onde vocês podem comprar cada um desses livros. Todos que estiverem em português já, eu vou botar o link em português para vocês irem lá e adquirirem também. Você comprando pelo link, você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, ok? E também não esquece de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho e no sininho e ativa as notificações. Deixa o seu joinha aí pra mim, comenta e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você achar importante, certo? Segue a gente nas nossas redes sociais, tá tudo também na descrição desse vídeo. E vamos trocar uma ideia, galera. Muito em breve eu volto com muito mais pra vocês e eu aguardo todo mundo.